Então, gente, estamos voltando com gestão de resíduos sólidos, agora na versão ensino remoto emergencial. Então, primeiro de tudo, espero que estejam todas e todos bem, apesar da situação que a gente está vivendo. Mas nós vamos continuar com a disciplina, finalmente, do ponto que nós paramos. Então, eu estou fazendo esse vídeo exatamente para a gente recapitular, sabendo que também essa semana nós temos duas atividades de continuação dessa primeira parte da disciplina, que é na quinta-feira, dia 15, a entrega de um resumo dos assuntos, e o objetivo principal é exatamente fazer com que vocês possam recordar, né, esses tópicos que já foram vistos, e eu fico à disposição também para quaisquer dúvidas que vocês queiram tirar ou marcar uma hora para discutir também durante a semana. E na sexta-feira aí a gente tem a primeira avaliação, que também não foi realizada por conta que houve a interrupção das aulas, né, lá no começo da pandemia, ainda no ano de 2020. Então, na verdade, o que eu vou fazer é recordar quais são esses tópicos. A gente viu basicamente cinco assuntos, né, ou 5 tópicos de gestão de resíduos sólidos. Primeiro, a gente fez uma discussão sobre o que seria desenvolvimento, né, e o que isso implica na geração de resíduos sólidos. Então a gente viu até um pouco sobre o que é o conceito de lixo, o que é que a gente chama lixo, né? E, na verdade, a gente vê que quando nós lidamos com resíduos sólidos, nós temos, na verdade, uma gama de opções, de possibilidade de trabalhar com resíduos sólidos, com todos aqueles que não sejam rejeitos, quando a gente entende que rejeitos são aqueles em que não há mais possibilidade de fazer qualquer tipo de aproveitamento de materiais ou de tratamento. E aí eles têm que ser dispostos de maneira correta. Mas nós temos uma diversidade de ferramentas que podem ser utilizadas para que os resíduos sólidos eles sejam aproveitados de alguma forma, ou que a gente aplique um tratamento adequado que diminua o impacto que eles podem causar quando forem dispostos no solo, ou qualquer outro fim que eles venham a ser dados para esses resíduos sólidos dentro da legislação, obviamente. Em seguida, nós vimos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, basicamente houve uma mudança. A política ela aborda, né, tudo o que deve ser feito no Brasil em relação a resíduos sólidos, como deve ser feito, né, quais são as diretrizes a serem seguidas, datas específicas, e houve uma modificação recente. Por quê? Porque nós já havíamos falado bastante sobre aquela data que os lixões deveriam ser encerrados para a implementação dos aterros sanitários, e aconteceu que ficou uma pendência aí, porque os municípios brasileiros, a maioria deles não conseguiram cumprir a data, que era agosto de 2014. Foram feitas várias tentativas e, finalmente, com o novo marco regulatório do saneamento básico, uma parte foi dedicada a mudar as datas, ou melhor, a adequar essas datas, devido à dificuldade, principalmente dos pequenos municípios, de conseguirem atingir essa meta. E o que foi feito? Segundo essa modificação, ficou estabelecido que até o final de 2020, até dezembro de 2020, todos os municípios deveriam ter o seu plano de resíduos sólidos. E com isso será permitido, né, uma variação aí de datas para que eles se adequem, principalmente em relação à disposição final, que é a implementação dos aterros sanitários. Essas datas ficaram definidas como sendo até agosto de 2021, esse ano ainda, de 2021.
as capitais e os municípios que compõem a região metropolitana. Então, eles têm até essa data para regulamentarem a implementação total de aterro sanitário, né, a destinação total dos resíduos, não mais para lixão e sim para aterros sanitários. Até 2 de agosto de 2022, para municípios com população até 100 mil habitantes. Até 2 de agosto de 2023, os municípios que têm população entre 50 e 100 mil habitantes. E até 2 de agosto de 2024, até 2 de agosto de 2024, os municípios com população menor do que 50 mil habitantes. Então, basicamente, o novo marco regulatório do saneamento básico, que tem coisas importantíssimas lá, principalmente em relação à possibilidade do investimento privado na área de saneamento, mas especificamente para nós que estamos falando de resíduos sólidos, nos interessa, neste momento, se ater para essas datas, certo? E aí você dê uma olhada no assunto, porque tem muito mais coisas sobre política de resíduos sólidos que a gente discutiu nas aulas. Depois nós falamos sobre os planos, né, que é uma consequência da política nacional. Então, sempre que toda a política ela é implementada, há necessidade que sejam elaborados planos. E aí a gente tem planos na esfera nacional, estadual e municipal. Em relação aos resíduos sólidos, nacionalmente nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que vai dar as diretrizes nacionalmente. Ele tem a função de integrar, na verdade, né, tudo que é feito nos entes federativos e orientar esses entes federativos. Tem os planos estaduais de resíduos sólidos, que Alagoas já tem o seu plano, vocês podem acessar, dar uma olhada também para reforçar aí o estudo de vocês. E os planos municipais de resíduos sólidos. Fora esses planos, é importante também lembrar que algumas áreas é obrigatório que se tenha plano específico. Além da obrigatoriedade, também não podemos deixar de lembrar que um plano de resíduos sólidos, um plano simplificado de resíduos sólidos, ele hoje é feito pela maioria das empresas com o objetivo de reduzir o desperdício de materiais, de melhorar a própria imagem da empresa, né? A gente sabe que também que custa dinheiro resíduos sólidos, então muitas empresas estão contratando profissionais. Algumas áreas de atuação estão sendo exigidas. Durante a pandemia eu recebi contato da área de turismo, porque os hotéis, restaurantes estão sendo fiscalizados para que eles tenham também um plano. Pela obrigatoriedade, aí você também deu uma revisada nessa parte, que é extremamente importante, né? Algumas atividades são obrigatórias, como exploração mineral, a área de resíduos sólidos de saúde é fundamental, né? Há muito controle nessa área, logística reversa, então tem algumas áreas que é obrigatório ter um plano simplificado, ok? Mas, mais uma vez, eu estou fazendo esse vídeo para dar uma orientada para a gente voltar a recordar esses assuntos. Depois disso, a gente falou sobre a minimização da geração de resíduos sólidos, que é outro ponto fundamental e é colocado como primeiro ponto na prioridade na gestão de resíduos sólidos. Por quê? Hoje, a visão, né, que a gente tem no país, a gente ainda está lutando para encerrar os lixões. Essa não é a realidade de outros países que já têm o seu sistema de gerenciamento aplicado há mais tempo, como, por exemplo, os países da Europa. Lá eles estão reduzindo a área de aterros sanitários de várias formas. Alguns chegam até a aplicar a incineração, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho que a gente entende hoje na área de gestão de resíduos sólidos é proporcionar com que todos os materiais eles sejam submetidos a alguma ferramenta de aproveitamento de materiais. E aí nós temos várias possibilidades. Porém, antes mesmo da gente submeter esses materiais ao aproveitamento, nós temos a prioridade número 1,
que é não gerar esses resíduos sólidos, não gerar lixo, ou também reduzir essa geração. Por quê? Quando a gente faz isso, nós estamos tendo um impacto em toda a cadeia de logística e de tratamento de resíduos sólidos. Então, quando nós deixamos de gerar o resíduo, ou quando nós reduzimos de maneira significativa, quer dizer que nós vamos estar reduzindo todo o custo que se tem hoje para se destinar aos resíduos sólidos. Então, lembrando que mesmo que tenha um aterro sanitário, esse aterro sanitário ele é operado por uma empresa que cobra caríssimo em peso e volume dos materiais que são destinados ao aterro. E fora que, quando a gente pega um material e leva para o aterro, a maioria deles são desperdiçados, porque eles deixam de ser aproveitados de alguma forma. De alguma forma como? Fazendo reciclagem, fazendo a própria compostagem, no caso dos orgânicos. E mesmo essas ferramentas, né? A gente tem que lembrar que todas elas se complementam, mas mesmo essas ferramentas elas têm um custo. Elas têm um custo. Por isso que quando a gente faz a redução na fonte, nós estamos deixando de ter todos esses custos. E como que se faz isso? Também dê uma olhada lá no conteúdo para dar uma relembrada. Que nós temos algumas ferramentas e algumas ações que são direcionadas nesse sentido de reduzir na fonte ou não gerar o resíduo. Alguns exemplos, aquela campanha do Adote um Copo, ou tenha a sua caneca, algumas campanhas para reduzir o consumo de papel, campanhas que são destinadas também ao desperdício alimentar, né? Ou algumas delas até mesmo a substituição de materiais que evitariam que o material seja descartado. Então, lembrar, né, que é uma ferramenta prioritária em relação às demais, porque você deixa de gerar ou você diminui o máximo, minimiza a geração dos resíduos sólidos. Elas se complementam, mas prioritariamente a minimização, a redução ou a não geração de resíduos sólidos vem em primeiro lugar. Tem mais um tópico que a gente precisa recordar, que é a caracterização e classificação de resíduos sólidos. Essa é uma ferramenta fundamental, porque todas as outras dependem dela. Caracterizar e classificar os materiais é de extrema importância para a gente saber qual é a ferramenta que vai ser aplicada, né? Qual a destinação vai ser aplicada. Então, quando a gente fala caracterizar, nós estamos falando de análises, sejam elas qualitativas ou quantitativas, que auxiliam na classificação desses materiais. Bom, e aí a gente pode ter a análise em si, que a gente pega o material, analisa a característica dele, ou a gente pode, baseado no conhecimento que a gente tem dos materiais, a maioria deles hoje vem com essas informações, caracterizar esses materiais, né? Como que a gente pode caracterizar? A gente pode dar laudo simplesmente, né, pelo conhecimento que a gente tem de resíduos sólidos. Então, pegando esses materiais, fazendo um reconhecimento visual, então, o material, garrafa PET, então a gente sabe que ela é PET, a gente tem como conseguir as propriedades do material PET. Vidro também, né? Então a gente pode conseguir informações físico-químicas desse material. Ou então, no caso de materiais que sejam desconhecidos, então a gente pode fazer algumas análises para determinar propriedades e características desses materiais. E quando a gente fala em classificar, nós temos várias possibilidades de fazer essa classificação. Todas as metodologias podem ser utilizadas dependendo de qual é o caso. A gente tem classificações que são da ABNT, né, pela NBR, como por exemplo a do lixo perigoso, né, resíduos sólidos perigosos ou não perigosos.
que é uma classificação primordial para a maioria dos fins de resíduos sólidos, de documentos. É classificar os materiais como sendo perigosos ou não perigosos. Nós temos as outras classificações, né? Se o material, se ele é seco ou molhado, que é utilizado popularmente, pode gerar algumas confusões, mas se for utilizado da forma correta, com sinalização, com explicação para a população, ele é mais fácil de ser entendido pela população. Nós temos classificações mais técnicas, como não biodegradável e biodegradável, né? E nós temos classificação, por exemplo, dos resíduos sólidos da saúde, que são classificados em grupos A, B, C, D e E. Então, isso também nós vimos nessa primeira parte. Peço que vocês dêem uma recordada nesse material e se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Então é isso. Para esse vídeo, o principal objetivo era esse, fazer essa recapitulação do que nós vimos até este momento. Mais uma vez, eu fico à disposição de vocês para uma discussão e eu espero que vocês consigam relembrar esses assuntos durante a semana, podem tirar dúvida e se preparar para a gente fazer a nossa primeira avaliação, ok? Então é isso. Fiquem bem e um abraço para todas e todos vocês.